Opa, família do canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Oi, sou o Theo, bem-vindo ao Igaku. Finalmente aqui voltamos para mais um vídeo. O da vez, vamos falar aí do filme Akira, que é um clássico dos anos 80, um dos animes mais aclamados de todos os tempos e que não foi só importante para a indústria japonesa de animação, como para toda a indústria mundial. Na época que Akira foi lançado, ele foi a animação mais cara já produzida. E graças ao sucesso que esse filme teve não só no Japão, mas fora dele, é o que acabou abrindo margens para que a cultura ocidental consumisse mais os tipos de obras que eram trazidas do povo oriental, incluindo os animes. Ou seja, hoje em dia animes como Dragon Ball Z, Naruto, One Piece são só tão famosos no ocidente porque Akira, lá nos anos 80, graças ao sucesso que teve aquela animação, conseguiu fazer com que o nosso olhar ocidental abrisse para essas produções que vinham lá do Japão. Enfim, é um filme que eu acabei de ver e eu queria relatar um pouquinho minha experiência com ele. É um quadro que eu já fiz aqui no canal algumas vezes, só que eu parei, eu não fiz mais. Era um quadro que eu gostava de fazer até, mas eu acho que eu meio que me esqueci dele. E aí eu fui ver Akira, que relançou nos cinemas brasileiros. Eu achei que, por ser um filme que já tinha sido lançado no cinema, não faria muito sentido eu fazer uma análise convencional aqui no canal. Então eu decidi citar esse antigo quadro aqui para falar a minha experiência pessoal assistindo ele. Mas antes, se inscreva no canal, dá like e compartilha, né? Compartilha pra gente aqui poder continuar. Antes da gente começar o vídeo, eu vou ter que alertar que aqui é um vídeo que tem spoilers do anime. Nada pessoal, para quem não viu ele, é que é uma obra que já tem quase 30 anos. Na verdade tem até mais, porque é de 88. Então aí já tem 35 anos de obra. E aqui a proposta do quadro é analisar com mais eficiência do que uma análise normal do canal. Então eu comento sempre as obras aqui com spoilers. Então caso você tenha algum interesse em futuramente assistir o filme, por favor, saia do vídeo, porque eu acho que uma experiência assim, ou quanto menos você souber sobre Akira, eu diria melhor você vai apreciar esse anime. Porque ele é um anime que, se você for pego de surpresa com tudo que ele mostra, com tudo que ele apresenta, eu acho que você vai ficar mais pasmo ainda com tudo que ele demonstra, cara. Foi isso o que abriu tantos olhos da cultura ocidental naquela época. Então eu acho que vai ser muito justo que isso aconteceu com você, e foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Enfim, obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui, e agora sim, bora pro vídeo. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Acho que vocês não entendem. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Como dito, Akira é um filme de 1988. Ele é baseado no mangá de mesmo nome, que foi publicado entre 1982 a 1990. Nele a gente acompanha uma Tóquio futurística que está numa época de caos, graças a uma terceira guerra mundial que aconteceu, que destruiu boa parte do mundo, inclusive a Tóquio. Mas agora a gente tem uma Tóquio mais tecnológica, cyberpunk. E nessa Tóquio, a gente acompanha dois adolescentes, o Tetsuo e o Nakeda. Esses dois são membros de uma gangue de motos das várias que tem no Japão. Enfim, essa é a trama básica do filme. E aí a gente vai
cada vez mais consolidando mais coisas e mais coisas ali. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que esse mangá de Akira foi lançado de 82 aos anos 90, ou seja, são mais de 8 anos de publicação de mangá. Eu não sei se teve um hiato ou se a publicação era semanal ou mensal, e isso sim pode interferir em bastante coisas, mas dá para perceber aí que tem muita história a ser contada em pouco tempo. O filme ele tem 2 horas mais ou menos, talvez seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos, eu não tenho certeza, mas basicamente o que eu quero dizer é que é um filme meio que normal, não é um filme extremamente longo para cumprir tudo isso de mangá que se tem. E também tem outro ponto, que esse filme ele foi publicado, ele foi feito antes do término do mangá, então os finais de cada um são diferentes. Enfim, mas dito isso, a escolha de adaptar Akira para uma produção cinematográfica, para mim é muito assertiva. E vou falar o porquê. Porque Akira, ela tem uma produção que eu acho que é uma das coisas mais únicas de todos os tempos. A produção desse anime foi tão grande que na época que foi lançado era a maior produção de uma animação já feita. Então, era um investimento enorme e dá pra você perceber isso no quanto esse filme é bem animado, no quanto esse filme é bem feito. É só você comparar com as animações da época. Pega os animes que tinham na época, né? Pode pegar Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco e compara com a animação que a gente tem aqui. Akira, você vê como Akira é extremamente superior, é muito mais fluido, muito mais bem animado, que os traços são bem mais consistentes. Então você já vê por esses pequenos detalhes como Akira foi uma produção importantíssima na época. E esse tipo de produção não seria possível se fosse um anime estilo Dragon Ball, por exemplo. E outro ponto é que ele é um filme que eu diria que ele é muito complexo. Ele não é um filme que ele fica te explicando a mesma coisa várias vezes. Ou seja, se você ver o filme, você tem que prestar atenção nos detalhes para pegar eles. Se você perder um diálogo aqui, você pode ter perdido uma parte importante. E isso pode até parecer ruim para alguns espectadores que estão acostumados com filmes que explicam as coisas bem direitinho, como se o espectador fosse uma criança. Mas para mim eu acho isso muito bom, porque aqui é um filme que ele tem diversas interpretações diferentes da mesma coisa. Então, se você está vendo esse filme sobre uma régua diferente de outra pessoa, sobre uma atenção diferente, sobre um ângulo diferente, dependendo do que cada espectador ele experiencia com esse anime, ele vai interpretar alguma coisa diferente desse final. Eu acho que isso é muito bom para o tipo de filme que Akira se propõe a ser. Eu acho que é um puta acerto na produção nesse sentido. Enfim, agora vamos aos detalhes mais técnicos. Primeiro eu queria falar da direção, porque logo de início ela já te apresenta esse mundo totalmente caótico, totalmente desprovido de qualquer coisa. E é um negócio muito rápido. A primeira cena do filme você já tá naquele mundo, você já vê a cena das motos. E eu acho que isso é uma cena muito boa para você já entender qual é a vibe daquele universo. É um negócio caótico, um negócio violento, é um negócio assim que logo de cara você já vai ver a coisa mais brutal possível. Essa é a vibe do filme e é isso que o filme quer te passar. E eu acho que uma sequência assim logo de início já te passa todo o tom que o filme precisa nesses primeiros 5 minutos aí de cena. O filme também bastante brutal e bastante adulto para a época que foi feito. Nessa época as animações, ainda mais quando iam para cinema, não costumavam ser produções tão pesadas, elas tinham uma margem bem fluida para o público infantil. Akira foi a primeira animação com um público mais adulto sendo destinado, tendo brutalidade e cenas de nudez explícita no filme, o que já foi uma grande margem para que no futuro tivesse mais animações e produções de animação que saíssem do público somente infantil e tentasse abordar outras coisas. Uma animação que tinha tentado fazer isso antes de Akira foi uma animação da Disney que foi muito polêmica na época do seu lançamento, que foi o Caldeirão Mágico. E nem porque ele era uma animação violenta, brutal como Akira, era ainda destinado a um público infantil,
Só que, dadas as margens da época, o filme foi considerado pesado demais para as crianças. E já esse filme, que nem era uma animação adulta, era uma animação ainda infantil, que só tinha alguns elementos um pouco mais pesados, já tinha causado essa polêmica na época. Essa polêmica é tão grande que até hoje em dia dizem ela meio que tenta disfarçar que esse filme existiu. Agora imagina com Akira. Então isso meio que mostra como Akira foi importante para a indústria das animações só nisso. Mas indo um pouco já para a história dele, o filme ele tenta passar muitas mensagens que eram apropriadas de sua época. Para você entender ela, você tem que entender em que contexto o filme se passa. O filme foi lançado em 88, mas o seu mangá em sua predisposição começou a ser lançado em 82, ou seja, no auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, onde todo mundo estava falando sobre uma guerra nuclear. E ainda mais para o Japão, isso era algo muito assustador, porque eles já tinham sofrido na Segunda Guerra Mundial com o ataque dos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. Então, nesse filme, a gente já tem um contexto que rolou uma Terceira Guerra Mundial que destruiu boa parte do mundo. E o filme se dá um contexto que isso aconteceu graças a um ser chamado Akira. Mas isso vai ser mais importante para minha análise no futuro, porque se você for prestar atenção nas grandes calamidades, nas explosões que acontecem nesse filme, você consegue perceber que são claramente inspiradas nas explosões de uma bomba nuclear. E aí é onde eu quero chegar, mais ou menos. No filme, quando Kaneda pergunta para quem o que é o Akira, ela fala sobre a evolução da espécie humana e depois fala para ele imaginar o que aconteceria caso uma ameba tivesse os poderes de humano. O que dá a entender que o Akira, na verdade, seja um homem que evoluiu além de que ele devia. E eu acho que o filme ele não quer fazer essa representação não só literal, mas lúdica para tecnologia. Como eu disse, o filme ele tem claras alusões ao que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, ainda mais na hora das bombas que explodem. São representações de bombas atômicas na tela. E isso me leva ao final do filme, quando os telepatas se juntam ao Tetsu e ao Akira para explodir a New Tóquio de novo, assim como aconteceu lá na Terceira Guerra Mundial. E depois disso a gente tem uma cena que parece uma espécie de looping aparecendo em tela. E aí que entra o negócio que eu disse sobre a guerra entre Rússia e Estados Unidos, o contexto de Guerra Fria da época. Porque assim como naquela época se tinha aquele contexto de guerra nuclear, que iria acabar com todo o mundo, assim como estava acontecendo com o filme, o contexto era mais ou menos que isso aconteceria de novo, porque o Japão já tinha sofrido as consequências das bombas atômicas por causa de Hiroshima e Nagasaki e estava prestes a sofrer de novo por causa disso. Então é como se fosse um looping, que isso sempre acontecia. E isso vai para a cláusula evolução que eu disse ali, porque o Akira nada mais é do que uma pessoa, um ser no caso, que evoluiu mais do que devia. Assim como a humanidade, que está se evoluindo mais do que deveria, e no final acabaria se autodestruindo, assim como a humanidade. E o looping representa exatamente isso, que estão sempre acontecendo as mesmas coisas repentinamente. A humanidade sempre desenvolve armas muito avançadas para eles mesmos e eles não conseguem controlar e acabam se destruindo, assim como o Akira no filme. Então a gente está nesse pretexto de estar acontecendo isso toda vez, uma vez atrás da outra. E esse é o contexto do looping. E depois, no final, a gente tem a voz do Tetsu falando eu sou o Tetsu. Mas qual é, na verdade, o contexto disso? O Tetsu eu diria que é a representação mais formal de tudo o que acontece nesse filme, porque ele era o garoto que ele era meio que o rejeitado ali. Ele era o que a galera considerava o mais fraco. E ele mesmo queria ser o mais foda dali, queria ser mais pica. Ele tinha essa vontade dentro dele de se mostrar merecedor. E ao longo do filme ele descobre que tem esses poderes, mas chega num ponto em que ele não consegue controlar os próprios poderes e acaba se destruindo ali. E você percebe
analogia da evolução acontecendo de forma repentina e não conseguir controlar essa própria evolução ao ponto de se autodestruírem? Como eu disse, estavam no contexto de guerra entre Estados Unidos e Rússia, e o medo da bomba atômica era real. Era exatamente esse o medo, de que a humanidade não conseguiria controlar a própria evolução e acabaria se autodestruindo com ela. E esse Eu Sou Tetsu, no final, é exatamente isso. É o cara que evoluiu ao passar do filme, não conseguiu controlar a própria evolução e acabou se autodestruindo. Enfim. Bom, essa é só a minha interpretação de tudo o que acontece no filme. Esse é um filme bem amplo e dá pra ter várias interpretações com ele. Mas eu, pelo menos, julguei assim a minha interpretação. Mas isso vai de cada um. E eu aconselho que se você for assistir o filme, né? Se você assistir o vídeo sem ver o filme, no caso, você tenha isso também, de assistir o filme e tirar sua própria conclusão. É bem mais legal isso do que você simplesmente ver um cara no YouTube falando o que você deve achar. E pra também pessoas que viram o filme há muito tempo e não conseguiram entender na época, eu acho um exercício legal você reassistir o filme para você tirar sua própria conclusão perante a ele. Enfim, cara, é só uma recomendação minha, né? Façam aí o que vocês quiserem, mas eu queria espalhar com vocês o que eu interpretei, né? Pessoalmente. Então fale aí nos comentários o que você interpretou, né? Esse final do filme. Mas antes, eu sempre se inscreva no canal, dá like e compartilha, né? Compartilha pra gente aqui poder continuar. Se você tem mais interesse que eu faça quadros assim, né? Eu falando do filme mais analisadamente, cara, fala aí nos comentários, porque é um negócio que eu gosto de fazer. Eu só tenho meio preguiça de editar, tá? Eu sou meio preguiçoso na hora de editar umas paradas. Mas, pessoalmente falando, é muito divertido também vir aqui com vocês e falar o que eu acho do filme, enfim. É uma conversa bem legal que eu tenho com vocês. Então, dito isso, obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Obrigado como sempre, então até. Valeu, falou e tchau.